para os seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam e aos que creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de homem algum, mas nascidos de Deus. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo faltado vinho, sua mãe lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que nós temos em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E disse a sua mãe aos serviçais que estavam ali: façam tudo o que ele mandar. E havia ali perto 6 potes de pedras, tipo aqueles usados pelos judeus para purificação cerimonial, e cada um cabia entre 80 e 120 litros. Então disse Jesus aos serviçais: enche os potes de água. E eles encheram até a borda. E disse a eles: leve um pouco ao encarregado da festa. E o encarregado da festa, tendo provado a água que foi transformada em vinho, sem saber de onde tinha sido tirada a água, embora soubesse os serviçais, chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Depois disso, ele partiu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e permaneceu ali durante alguns dias. Quando já se aproximava a festa judaica da Páscoa, Jesus subiu a Jerusalém. E no pátio do templo ele viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombos, e outros sentados diante da mesa trocando dinheiro. Então Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. E aos que vendiam pombas, ele disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Os seus discípulos, quando ouviram dizer essas palavras, lembraram o que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Mas os fariseus, quando viram Jesus fazendo essas coisas, lhe perguntaram: que sinal miraculoso farás como prova que tem autoridade para fazer isso? Respondeu Jesus: destruam esse templo, e eu levantarei em 3 dias. E os fariseus protestaram, dizendo: como pode dizer que irá levantar esse templo em 3 dias? Esse templo demorou 46 anos para ser edificado. O templo ao qual Jesus se referia era o seu corpo. E quando ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram das palavras que ele dissera, e assim creram nele e nas Escrituras. Durante a festa judaica da Páscoa, uma grande multidão seguia, por causa dos sinais miraculosos que ele estava realizando entre os doentes. Mas Jesus não confiava em eles, pois ele bem sabia o que havia no coração do homem, e não precisava que ninguém desse testemunho a respeito do homem. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode fazer tais sinais miraculosos se Deus não estiver com ele. Então respondeu Jesus: na verdade lhes digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer de novo depois de velho? Claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Então declarou Jesus: na verdade lhes digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Todo aquele que é nascido da carne é carne, mas todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu lhes dizer que é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer. Você escuta,
não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode isso? Declarou Jesus: você é uma autoridade em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe, nós falamos daquilo que conhecemos e damos testemunho daquilo que vimos. Ainda assim vocês não creem no meu testemunho. Eu temos falado de coisas terrenas e ainda assim vocês não creem. Quando crerão quando eu lhes falar de coisas celestiais? Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar, mas para salvar. E os fariseus ficaram sabendo que Jesus estava batizando mais pessoas e fazendo mais discípulos do que João Batista. Embora não era Jesus que estava batizando, mas sim os seus discípulos. Contudo, quando ele soube disso, ele partiu da Judéia em direção a Galileia. E era necessário ele passar por Samaria. E ao chegar a uma cidade de Samaria chamada Sicar, próximos às terras que Jacó tinha entregado ao seu filho José, havia ali um poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou à beira do poço. Nisso estava por volta do meio-dia. Então veio uma mulher samaritana buscar água para beber. Então, os discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. E disse Jesus: dá-me um pouco de água. E a mulher respondeu: como pode você, sendo judeu, pedir uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão muito bem com os samaritanos. Então respondeu Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem está me pedindo água para beber, você teria pedido a ele, e ele teria te dado água. E ela respondeu: como pode me oferecer água, sendo que você não tem com o que buscar água e o poço é profundo? Por acaso é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço e bebeu nele com os seus filhos e o seu gado? Então declarou Jesus: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu der jamais terá sede. Ao contrário, quem beber da água que eu der, do seu interior fluirão rios de águas vivas, a jorrar para a vida eterna. Então a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para eu nunca mais ter sede e não ter que voltar aqui para buscar mais. Então respondeu Jesus: vá, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Então disse Jesus: respondeste corretamente, dizendo que não tem marido. Pois na verdade tiveste 5, e o homem com quem vive agora não é seu marido. Respondeste corretamente, dizendo que não tens marido. E a mulher exclamou, dizendo: vejo que és profeta. Os nossos ancestrais adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, diz que nós devemos adorar em Jerusalém. Então disse ainda mais: mas eu sei que quando o Messias, chamado Cristo, vier, ele nos ensinará todas as coisas. Então declarou Jesus:
Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Depois disso, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E uma grande multidão seguia-lhe por causa dos sinais miraculosos. Então, Jesus subiu ao monte e assentou com seus discípulos. E levantando os olhos, viu que uma grande multidão se aproximava. Então, chamando Filipe ao lado, lhe disse: onde compraremos pão para todo esse povo comer? Ele fez essa pergunta para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que estava falando. Então respondeu Filipe: mestre, 200 denários não seria suficiente para que cada um comesse um pedaço. Um outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: mestre, eis aqui 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Oh, mas o que é isso para toda essa gente? Então disse Jesus: mande o povo aceitar. E havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram, e estavam ali cerca de 5.000 homens. Então o Senhor tomou o pão e deu graças, e repartiu entre todos que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. E depois de todos terem recebido o suficiente, ele disse aos seus discípulos: junte os pedaços que sobraram, e que nada seja desperdiçado. E eles assim fizeram. E juntaram 12 cestos, os 5 pedaços de pães de cevada, que sobraram dos 5 pedaços de pães de cevada que tinham deixado por aqueles que tinham comido. E a multidão, ao ver esse sinal miraculoso, começaram a dizer: certamente esse é o profeta. E outros diziam: esse é o Cristo. Mas Jesus, sabendo no seu íntimo que eles estavam para proclamá-lo como rei à força, ele retirou-se novamente para o monte. Ao anoitecer, os seus discípulos desceram para a margem do mar da Galileia. Já estava escuro e as águas estavam agitadas, e Jesus não tinha até ido ao encontro deles. E depois de eles terem remado cerca de 5 a 6 quilômetros, viram Jesus andando sobre as águas e ficaram aterrorizados. E disse Jesus: não tenham medo, sou eu. E logo resolveram receber Jesus no barco e partiram em direção a Cafarnaum. No dia seguinte, a multidão que estava ali foram até o lugar onde o Senhor tinha partido o pão após ter dado graça. E quando perceberam que nem Jesus e nem seus discípulos estavam ali, eles entraram nos barcos e partiram em direção a Cafarnaum. E ao encontrá-lo, lhes perguntou: mestre, como chegaste aqui? Respondeu Jesus: a verdade é, vocês estão me procurando não por causa dos sinais miraculosos, mas porque comeram o pão e ficaram satisfeitos. Não trabalho pela a comida que se estraga, mas pela aquela que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem os dará. Nele, o Deus Pai colocou o seu selo de aprovação. E eles disseram: mestre, o que devemos fazer para cumprir as obras que Deus requer? Os nossos ancestrais disseram: Ele nos deu o pão do céu. Então declarou Jesus: na verdade lhes digo, o pão de Deus é esse, aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão para que nunca mais tenhamos fome. Então declarou Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede.
Pois todo aquele que comer da minha carne jamais terá fome. E os judeus ficaram escandalizados quando viram Jesus dizer essas palavras. E alguns exclamavam de si, dizendo: não é esse o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer que é o pão que desceu do céu? Então, Jesus, sabendo que eles estavam incomodados em si, lhes disse: se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmo. Mas todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e meu sangue é a verdadeira bebida. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. E seus discípulos, ao ouvir essas palavras, disseram: uou, dura essa pregação. Quem pode suportá-la? E sabendo Jesus no seu íntimo que os seus discípulos se queixavam pelo que ouviram, lhes disse: isso os escandaliza? O que dirás quando ver o Filho do Homem sendo levantado para onde estava? As palavras que lhes digo são espírito e vida. A carne não produz proveito algum, mas é o espírito que dá vida. Mas ainda assim vocês não creem. E após ter dito isso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então disse Jesus aos 12: vocês também não querem ir embora com eles? Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, aonde iremos, se tu tens a palavra de vida eterna? Nós sabemos e cremos que tu és o Santo, enviado por Deus. Então lhes disse Jesus: não foi eu que escolhi os 12? Contudo, um de vocês é um diabo. Ele estava se referindo a Judas Iscariote, ao qual mais tarde iria traí-lo. Depois disso, durante a festa das cabanas, Jesus permaneceu deliberadamente na Galileia, pois os judeus procuravam apedrejá-lo. Então seus irmãos lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judeia. Ninguém que quer ser conhecido publicamente age em secreto. Visto o que anda fazendo, mostre seu mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Então disse Jesus: vocês vão a essa festa, mas eu ainda não vou, pois ainda não é chegado o tempo apropriado. Para vocês qualquer tempo é tempo, mas para mim ainda não é minha hora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu dou testemunho do que ele faz é mal. Vocês vão a essa festa, contudo eu não vou. Tendo dito isso, ele permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos terem subido à festa, ele também foi, em secreto, para não ser visto pelos judeus. Contudo, no último e mais importante dia da festa, ele subiu ao templo, levantou a voz e disse: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao seu espírito, que seria derramado àqueles que nele crescem. Até então o seu espírito não tinha sido derramado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Contudo, quando ele disse essas palavras, muitos disseram: esse certamente é o Cristo. E outros diziam: como pode o Cristo vir da Galileia? Então Jesus subiu novamente ao Monte das Oliveiras e foi orar. No dia seguinte, ele apareceu novamente no pátio do templo, e todo o povo reuniu ao seu redor para ouvi-lo ensinar. Nisto,
veio os chefes da lei e os fariseus. E eles trouxeram a mulher que foi surpreendida no ato de adultério. E puseram em pé diante de todos. E disse: mestre, eis aqui essa mulher que foi surpreendida no ato de adultério. E a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar tais mulheres. O que o Senhor diz a respeito disso? Eles fizeram essa pergunta com uma armadilha, a fim de ter uma acusação contra Jesus. Então Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. E visto que eles continuavam a interrogar, ele levantou e disse: se algum de vocês estiverem sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E voltou e continuou escrevendo no chão com o dedo. E todos que ouviram dizer essas palavras foram retirando um por um, começando pelos mais velhos, ficando Jesus só com a mulher em pé diante dele. Então ele levantou-se e me perguntou: mulher, onde estão seus acusadores? E ela respondeu: não sei, Senhor. Então declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Então declarou Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim jamais andará em trevas, mas terá em si a luz da vida. E disse aos judeus que criam em seu nome: se verdadeiramente ouvir minhas palavras, serão meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles disseram: mas nós nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer que nós seremos livres? Então declarou Jesus: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Mas se creres em minhas palavras, jamais morrerá. Então eles disseram: agora sabemos que és endemoniado. O nosso pai Abraão morreu, bem como os profetas. Agora dizes que se nós crermos em tuas palavras, jamais experimentaremos a morte? Por acaso é maior do que o nosso pai Abraão? Então declarou Jesus: na verdade lhes digo, antes de Abraão nascer, eu sou. Aleluia. Então os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Porém Jesus escondeu-se e retirou-se do templo. E ao passar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E respondeu Jesus: nem ele nem seus pais pecaram. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, a qual ninguém poderá trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou nos olhos do homem e disse-lhe: vá e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. E seus vizinhos e aqueles que anteriormente tinham visto mendigando perguntavam: não é esse aquele homem que costumava ficar sentado mendigando? E alguns afirmavam que era eles, mas outros diziam: não, apenas parece com ele. Mas o próprio insistia: sou eu mesmo. Como então foi aberto os seus olhos? Perguntaram eles. E ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, aplicou nos meus olhos, disse-me para lavar-me no tanque de Siloé. Eu fui, lavei-me e agora eu vejo. Onde está esse homem? Perguntaram eles. Não sei, respondeu ele. Então os judeus levaram o homem até o fariseu
os fariseus, pois era sábado, o dia que Jesus misturou terra com saliva, e os fariseus interrogaram para saber como recuperar a vista. E ele lhes disse: ele misturou terra com saliva, aplicou nos meus olhos, disse-me para lavar-me no tanque de Siloé. Eu fui, lavei-me e agora eu vejo. Os fariseus disseram: esse homem não é de Deus, foi no bar do sábado. Mas outros diziam: como pode o pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve uma grande divisão entre eles. Então os fariseus não acreditaram que um homem fora cego de nascença, até quando mandaram chamar os seus pais. E ao chamar, eles perguntaram: esse é o filho de vocês, ao qual nasceu cego? Como então ele pode ver? Como ele recuperou a vista? E seus pais responderam dizendo: bem, sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas como ele pode ver? Não sabemos, pergunte a ele, idade ele tem. Ele pode falar por si mesmo. Eles disseram isso pois tinham medo dos judeus, pois já estavam decididos que quem confessasse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. Por isso eles disseram: pergunte a ele, idade ele tem. Então os fariseus chamaram o homem pela segunda vez para interrogá-lo e disse: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é um pecador. E o homem que fora cego respondeu: não sei se é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então os fariseus perguntaram: como então ele lhe abriu os olhos? Como então podes ver? E o homem respondeu: ora, eu já lhes falei, por que vocês estão perguntando outra vez? Por acaso vocês querem ser discípulo dele também? E eles disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés e sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse homem, não sabemos nem de onde ele vem. E o homem que fora cego me disse: olha, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem? Contudo, ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas sim aquele que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu falar que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, ele não teria aberto os meus olhos. E os fariseus disseram: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia a nos ensinar? E expulsaram da sinagoga. E Jesus, ao saber que o homem tinha sido expulso, foi ao seu encontro, e ao vê-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Ele perguntou. Então respondeu Jesus: tu o tem visto, é aquele que fala com você. Sim, Senhor, eu creio, respondeu ele, e o adorou. Minhas ervas em
emociona, pois um dia eu peguei uma insolação tão pesada que eu perdi a minha visão. Eu não consegui ver mais nada. Eu fui para o hospital. E eu me lembro que eu fiquei desesperado, porque eu não conseguia ver nada, só via ficar tudo sem preto. Eu não conseguia. Eu me lembro pedindo a Deus para me curar. Foi um desespero para mim. E eu senti que o Senhor tocou nos meus olhos e Ele me curou. Mas a maior cura que Deus fez na minha vida foi no dia quando eu decidi a entregar minha vida para Ele como meu Salvador. Eu percebi que a minha vida do jeito que estava, os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos não era tão bom como os de Deus. Eu vi que tudo que eu estava fazendo está terminando num beco sem saída. E mais ou menos uns 12 anos atrás, eu fiz essa escolha. Eu falei: Senhor, onde o Senhor quiser me enviar, eu vou. Aleluia. Senhor, a partir de agora, a minha vida é sua. Abra os meus olhos para ver os seus planos para a minha vida. Eu não quero a minha vontade, eu quero a sua. E ali eu senti o Senhor mudando a minha vida e abrindo os meus olhos. Anos depois, vai fazer 12 anos que eu fiz essa oração. Tempo depois o Senhor me chamou para missões, para largar tudo, para largar o sonho americano, para largar o conforto e para ir pregar onde Ele me enviar. Eu vou dizer para vocês, isso foi a melhor escolha que eu fiz. Eu não sei a situação que você está agora. Eu creio que há pessoas aqui que já tentou de tudo, e Jesus quer que você permita que Ele toque nos seus olhos essa manhã, porque Ele quer que você veja, que nós venhamos ver os planos dEle são bom, perfeito e agradável. Se você quer um toque de Deus, eu quero que você estenda a sua mão assim e fala assim: Senhor, toca-me nessa manhã. Senhor, eu preciso de um toque do Senhor. Toca nos meus olhos, Senhor. Receba o toque do Senhor agora, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Cristo estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. eu creio que nessa manhã você recebeu o toque do Senhor, então pode comer. Quando Jesus estender a sua mão, quando Ele estender a sua mão para mim, eu era fogo perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Amém. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado da sua irmã Marta e Maria. E aconteceu que Lázaro estava doente. Então suas irmãs mandaram pessoas ir até Jesus e lhe disseram: Mestre, aquele que amas está doente. Então disse Jesus: essa doença não é para a morte, mas para que o Filho do Homem seja glorificado por intermédio dela. Ora, Jesus amava Marta, Lázaro e sua irmã.
Contudo, quando ele soube que Lázaro estava doente, ele permaneceu mais 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disso, ele disse aos seus discípulos: vamos à Judeia, pois nosso amigo Lázaro precisa estar dormindo. E eles disseram: mestre, se ele dorme, ele vai melhorar. Eles disseram isso pois pensavam que Jesus estava falando apenas do sono e não da morte de Lázaro. Então lhes falou claramente: o nosso amigo Lázaro morreu. Contudo, eu estou contente de não ter estado lá para que vocês creiam. Portanto, agora vamos. E Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, disse aos outros: vamos, para que venhamos morrer junto com ele. E Jesus, aproximando de Betânia, Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus estavam ali para consolar Marta e Maria pela perda do seu irmão. E Marta, ao saber que Jesus estava se aproximando, foi correndo ao seu encontro. E ao ver Jesus, ele disse: mestre, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Contudo, agora sei que tudo que pedires a Deus, Ele fará. Então declarou Jesus: o seu irmão irá ressuscitar. E Ana respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Então declarou Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu creio. Após ter dito isso, ela voltou novamente para casa e chamou sua irmã e me disse: o mestre está aqui, está chamando você. E Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. E muitos dos judeus que estavam ali vendo Maria levantando-se, pensou que ela estava indo até o sepulcro chorar pela perda do seu irmão. E Maria, ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e disse: mestre, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E vendo Jesus, Maria e os judeus que estavam ali chorando, agitou-se em seu espírito e perturbou-se. E perguntou: onde está o sepulcro? Vem ver, Senhor, disseram eles. E o sepulcro era numa gruta. E na gruta havia uma pedra. E vendo Jesus, os judeus chorando ali, agitou-se no seu espírito e perturbou-se novamente. Então Jesus chorou. E os judeus que estavam ali disseram: vê como ele o amava? Mas eu dizia: ele pôde abrir os olhos do cego, mas não pôde impedir que seu amigo morresse. Então disse Jesus: tirem a pedra. Então eles tiraram a pedra. E levantando os olhos ao céu, disse Jesus: Pai, eu te agradeço, pois sei que me ouve e sempre me ouviste. Contudo, eu digo essas palavras para estes que estão me ouvindo: saibam que tu me enviaste. Após ter dito isso, ele bradou fortemente: Lázaro, sai para fora! E o morto saiu, com faixas de linho envolta as suas mãos e os seus pés, e com um pano de linho sobre a sua cabeça. Então disse Jesus: tire as faixas e deixe ele ir. E os judeus que estavam ali creram em Jesus. Aleluia. Mas alguns dos judeus foram até os fariseus e contaram o que Jesus fizera. E os chefes sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio e disseram: o que estamos fazendo? Este homem está fazendo muitos sinais miraculosos, e logo todos virão e crerão nele. E os romanos tomarão tanto o nosso lugar quanto a nossa nação. Mas um dentre eles, chamado Caifás, genro de Anás,
que era sumo sacerdote daquele ano, tomou a palavra e disse: nada sabeis. Não percebe que é melhor que um homem morra para que uma nação inteira não pereça? Ele disse isso não de si mesmo, pois como sumo sacerdote daquele ano, tinha profetizado que Jesus morreria pela nação judaica, e não apenas pelos judeus, mas por todo o povo de Deus que estão espalhados pelo mundo e reunimos num só povo. Então, os judeus decidiram tirar a vida de Jesus. Já estava amanhecendo. Então levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. E para evitar contaminação cerimonial, eles decidiram não entrar no pretório. Então Pilatos foi até o encontro dele. Eles disseram, ele perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? Se ele não fosse um criminoso, nós não teríamos entregado a ti, disseram eles. Então leve e julgue de acordo com a lei de vocês, disse Pilatos. Mas nós não temos direito de executar ninguém, protestaram os chefes dos sacerdotes. Então Pilatos entrou novamente ao pretório e chamou Jesus e interrogou: o que é que você fez? Você é o rei dos judeus? Então perguntou Jesus: essa pergunta é sua ou te falaram ao meu respeito? Respondeu Pilatos: por acaso eu sou judeu? Foi o seu povo que entregou você a mim. O que é que você fez? Então respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os judeus não teriam me entregado a ti. Contudo, o meu reino não é daqui. Então perguntou Pilatos: então tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. E para esse propósito eu nasci. E para isso eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade. E todos que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Disse Pilatos. Então Pilatos saiu novamente até os judeus e foi ao encontro deles e disse: veja, não vejo motivo algum de acusação contra esse homem. Contudo, como costume de vocês, devo liberar um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles protestaram dizendo: não, ele não, queremos Barrabás. Olha, Barrabás era um bandido. Então Pilatos finalmente entregou Jesus aos soldados para açoitá-lo, e tecendo uma coroa de espinho, os soldados puseram sobre a cabeça dele, e puseram sobre ele uma capa de púrpura, e chegavam até ele e dizia: salve rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Então Pilatos saiu novamente aonde estavam os judeus e diga-lhes: veja, trago novamente o homem, para que saibam, não vejo nele motivo algum de acusação. E o chefe dos sacerdotes e os guardas, ao ver Jesus sair, e sobre ele uma coroa de espinhos, e ele vestido com a capa de púrpura, gritaram dizendo: crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos perguntou: vocês querem que eu crucifique o rei de vocês? O chefe dos sacerdotes protestaram dizendo: não temos nenhum rei a não ser César. Então Pilatos finalmente entregou Jesus para ser crucificado, e carregando sua própria cruz, Jesus foi até um lugar chamado Caveira, que em aramaico chamado Gólgota, e ali crucificaram Jesus com 2 outros, e Jesus estava no meio entre eles. E
Pilatos mandou que pregasse uma cruz, uma placa, que tivesse escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E muitos dos judeus viram a placa, porque estava grego, latim e aramaico. Mas os chefes dos sacerdotes foram até Pilatos e protestaram, dizendo: não escreva rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. E Pilatos disse: o que eu escrevi, escrevi. Então os soldados rasgaram as vestes de Jesus e partiram e dividiram entre si, um para cada um deles. Mas a túnica, eles disseram: não a rasguemos, pois a túnica de Jesus era tecida num só tecido, de alto a baixo. E eles disseram que nascemos sorte sobre ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que se diz que eles rasgaram minhas vestes entre si e lançaram sorte sobre ela. E assim os soldados fizeram. E próximo aonde Jesus foi crucificado estava a sua mãe Maria e sua irmã Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. E vendo a sua mãe e ao lado dela o discípulo a que ele amava, lhes disse: eis o seu filho. E ao discípulo a que ele amava, lhes disse: eis a sua mãe. E naquele mesmo instante, aquele discípulo a recebeu em sua família. Então, vendo Jesus que tudo estava acontecendo conforme as escrituras, ele disse: tenho sede. E havia ali uma vasilha de vinagre, e os soldados embeberam numa esponja e puseram na ponta do caniço de sopa e estenderam aos seus lábios. E tendo provado, ele disse: está consumado. E inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Bendito seja o seu sangue, que por nós pecadores veio. Eis neste sangue lavado, com roupas que dão alvas, nós pecadores remidos, e perante seu Deus já estamos. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Sim, nessas chagas purezas para o maior pecador, pois bem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Obrigado, Jesus. Algo mais
falar para você. Glória a Deus. Você viu a neve lá fora, né? Oh, Jesus. Tem algo mais alto Deus que aquela neve? maravilhoso, Senhor. Teu amor nos consola. É isso que o sangue de Jesus faz com sua vida. É isso que o sangue de Jesus faz comigo e com você. Não importa qual o seu pecado, quão sujo você se sinta. Hoje, se você se arrepender, se você confessar Jesus como seu Salvador, Ele vai fazer você mais alto do que aquela neve que está ali fora. Essa foi uma revelação que veio de Deus para mim. Se você está se sentindo longe dos caminhos do Senhor, eu quero convidar você essa manhã. Receba, confesse Jesus como seu Salvador. Peça a Ele perdão pelos seus pecados, porque não tem pecado que Ele não pode perdoar. O sangue de Jesus nos purifica de todo. Repete comigo, todo pecado. Maomé não vai fazer isso por você. Buda não vai fazer isso para você. Confúcio não vai fazer isso para você. Allan Kardec não vai fazer isso para você. A única pessoa que pode salvar é Jesus Cristo. Por isso que essa música fala assim: se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz. Oh, Jesus, obrigado. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Ele purifica de todo pecado. Sim, de todo pecado. Que maravilha de amor. Pois que mais salvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Se você crê nisso, cante junto comigo. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve ser. Mais uma vez, algo mais que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve ser. Eu não vou embora sem contar a melhor parte da história. No primeiro dia da semana, bem cedo, ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o sepulcro. E ao chegar até o sepulcro, ela viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. E quando chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estava o corpo do Senhor, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levando embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Voltando-se ao lado, ela viu Jesus ali, em pé, mas não reconheceu. E ele me perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando ela que era um jardineiro, me disse: levaram embora, meu Senhor, e não sei onde puseram. Se tu levou, diga-me onde colocou, que eu mesmo levarei. Então disse Jesus: Maria. E voltando-se ao lado, ela exclamou dizendo: Rabone, que significa mestre. Então disse Jesus: não me segure, mas ainda eu não voltei ao Pai.
Contudo, vá aos meus irmãos e diga-lhes que eu estou voltando ao meu Pai, e o Pai de vocês é o meu Deus e o Deus de vocês. E Maria foi e contou os discípulos: eu vi o Senhor, e disse a ele o que lhe disseram. Ele disse: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos, com portas trancadas por medo dos judeus. E apesar das portas estarem trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram quando viram. Então disse novamente: paz seja com vocês. E soprou sobre eles. Recebam o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Se perdoarem os pecados de alguém, lhes serão perdoados. E os pecados que não perdoarem, não serão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava presente quando Jesus apareceu aos discípulos. E eles lhe disseram: nós vimos o Senhor. E Tomé respondeu: se eu não ver as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser a minha mão ao seu lado, e não puser o meu dedo onde lhe puseram os pregos, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam reunidos ali, e apesar das portas estarem trancadas, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês. E disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, estenda a sua mão, coloque ao meu lado, não duvide, creia. E disse Tomé: Senhor meu, Deus meu. Disse Jesus: agora que viste e creais, bem-aventurado aqueles que não viram e ainda creem. Aleluia. Jesus realizou muitos sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, e o qual não tive tempo para contar para vocês hoje de manhã. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Seu filho amado, pra me salvar e perdoar, na cruz morrer.
te falei? Eu contei pra ele a história. Eu não cantei pra ele não. Só contei a história. E eu perguntei pra ele. Pode ficar de pé que eu vou encerrar agora. Fica de pé aqui que a gente vai cantar. Mas assim que faz de conta que a gente está terminando. Eu perguntei para ele, e aí, você crê que Jesus é o profeta ou filho de Deus? Aí ele falou, ele é filho de Deus. Aí ele perguntou, onde que eu encontro essa história que você me contou? Eu falei, eu te dou o livro hoje. É a Bíblia. O Evangelho de João conta essa história de Jesus. Essa é a parte que o Corão não contou para você. Eu vou te perguntar, que ano nós estamos? Que ano é esse ano que a gente está? 2017, né? Depois de quem? De Cristo. Você pode ser muçulmano, Hare Krishna, Sechanoe, qualquer religião que você quiser ser, mas você vai ter que engolir. Você está no 2017, não é depois de Buda não, é depois de Cristo Jesus. A história da humanidade tem um antes e depois de Cristo. E a vida daquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus tem um antes e um depois. Você quer seguir Jesus como seu Salvador? Você crê que Ele é Salvador e pode salvar? Crê? Então deixa eu orar por você. Coloca a mão no seu coração assim. Fala assim, Senhor Deus, eu entrego minha vida a Ti. Eu reconheço que eu sou um pecador. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Mas Ele morreu e sacrificou sua vida para me salvar. E a partir de hoje, eu decido seguir Jesus. A minha vida pertence ao Senhor. Obrigado, Senhor. Temos a sua salvação que o Senhor me deu através de Cristo Jesus. Se você fez essa oração essa manhã pela primeira vez, uma oração assim, parecida com essa, a primeira vez que você fez uma oração dessa forma, você entregou sua vida ao Senhor Jesus. Se você fez, eu queria orar por você. Eu queria conversar com você no final do culto. Se você quiser mais informação, o pastor Ricardo está aqui. Temos várias pessoas vendo. Eu quero convidar você a ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela pode transformar um homem, ter um antes e um depois. Se você entregou sua vida hoje, eu quero que você marque essa data. Porque daqui a alguns anos você vai olhar para trás e você vai ver, uau, minha vida era assim antes de entregar Jesus. Hoje a minha vida é dessa forma, porque eu sou comprometido com Ele. Amém? Toda honra, toda glória de Jesus. Então vamos cantar para encerrar. Posso crer no amanhã. Mais forte. E é por isso que muitos cristãos estão tendo sua cabeça cortada. Lá no Iraque, na Síria, eles não negam Jesus, sabe por quê? Porque eles tiveram encontro verdadeiro com Jesus. Eles sabem para onde Ele vai. E eles podem dizer assim: enquanto enfim. Pode vir, morte. Chegar a hora em que a morte
sem medo encarar. O que vai acontecer? Terei vitória, verei na glória ao meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Seu teclado. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda majestade seja ao Senhor Jesus, ao qual um dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar. Glória a Deus. Encerro hoje minha participação com vocês. Agradeço a igreja. Quantos foram edificados essa manhã? Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer ao pastor Ricardo, a Silvia, por ter me convidado. No final eu tenho um cartãozinho de oração. Preciso das suas orações, mais do que nunca. Eu agora vou casar em abril. Eu preciso de um milagre até o dia 14 de abril. Eu quero que vocês orem por mim. Que Deus me dê bastante sabedoria e paciência. Eu seja um ótimo esposo. A minha noiva é missionária. Conheci ela no campo missionário. O nome dela é Vitória. Já é profético. E eu queria que vocês pudessem estar orando por mim. Eu quero que vocês me levem para casa junto com vocês. E quando eu for, eu quero que vocês venham comigo aonde que eu estiver indo, para onde vai Jesus. Que o nosso alvo é Cristo e pregar essa mensagem de Jesus para todas as pessoas desse mundo. Amém? Toda a honra, toda a glória seja a Deus.